E Elon Musk também, né? Toda hora é Elon Musk no assunto, né? Você sabe que eu conheci o Elon Musk? Não, cara. Então, pô. E aí? Você não sabe. Como assim? Primeira palestra que eu dei na minha vida foi para Elon Musk. Ali, eu fui pra Califórnia. Foi um evento da Mars Society, na Califórnia. E lá se encontrava todo o pessoal do mundo aeroespacial, da astronáutica e tudo mais. E o Elon Musk ali, ele não tinha essa febre toda, né? Todo essa volume de gente em cima dele, como era naquela época. Isso foi em 2013. Então você podia sentar do lado do Elon Musk, assim, do lado, bater um papo tranquilo que dava uma boa prosa. Não tinha esses muros, né, que existem hoje. O cara mais rico do mundo, cara bilionário, tá à frente de várias indústrias. Em 2013, ele ainda não tinha lançado a Dragon, que é a cápsula, que hoje já tá mais que credibilizada no mundo aeroespacial. Então ele estava ensaiando ainda as decolagens dele. Ele começou numa base no Havaí, que ele estava ainda sofrendo um lobby muito forte ainda de não ter conquistado nenhum contrato da NASA. A Boeing era um gigante ali que estava fazendo sombra para ele, então ele estava buscando ainda motores russos para pôr nos foguetes dele. Então era um cara que estava batalhando, né? E não sei se você sabe, né? O Elon Musk, ele é autista. Ele tem um grau nível 2 de autismo. Então ele é um cara meio disléxico, assim. Ele fala meio gaguejando. Ele não é um bom comunicador. E você vê o sucesso que esse cara tem hoje, é para você tirar o chapéu, né? Você vê o que faz e quantas portas abre o mundo aeroespacial hoje em dia, né? O mundo aeroespacial hoje é futuro. É onde tá todo mundo canalizando a atenção. E ele conseguiu fazer feitos, enfim, inimagináveis até pouco tempo atrás. Então, a gente pode falar que até menos de 10 anos atrás, você não imaginava essa coisa do foguete que dá ré. E ele, foi uma coisa que ele se empenhou nervos e energia quando ninguém trabalhava nisso. Então, tinha a Boeing, que praticamente dominava esse mercado. Imagina só, antes da Boeing, antes dos foguetes da Boeing, eram os Space Shuttles, os ônibus espaciais, que custavam $1 bilhão a decolagem. $1 bilhão. E aí ele tinha aquela coisa, né, do reutilizável. O foguete subia, né, tinha uma tripulação, carregava uma boa tripulação, retornava. Isso parou, porque custava muito caro. E ele tentou corrigir isso de alguma forma. A ideia dele falou assim, custava caro porque a NASA é uma empresa estatal, ainda cheia de firula, os caras tinham que trocar todos a parte térmica, né, os resistores térmicos da espaçonave, trocar pneus em cada decolagem. Eles tinham todo um cuidado e falava, dá pra diminuir o custo disso. E o foguete, a ideia dele era justamente essa. Tudo que ele faz, ele pensa na colonização de Marte. Então ele fala, se você puder fazer um foguete decolar e pousar, você resolve grandes problemas numa futura colonização em Marte, né? Que não vai, de repente, ter uma estrutura, uma equipe ali à disposição. Quando ele pensa num carro elétrico, é um carro que sobrevive em Marte, pode rodar em Marte. Quando ele pensa na Solar City, que é a empresa dele de energia elétrica, que é um equipamento, parece um equipamento de ar-condicionado aqui de casa, só que você coloca aquilo ali e ele capta energia solar e transforma em energia para você utilizar, energia potencial para você utilizar para os teus eletrodomésticos e tudo mais. Então, tudo que ele pensa é coisas que ele pode agregar até em outros planetas, né? Se algum dia a nossa civilização for interplanetária, né? Uma civilização que possa estar na Lua ou em Marte, né, os que são os lugares mais próximos nesse momento, ele entende que tudo que ele pensa, ele pode funcionar de forma autônoma. Então, com essa visão, ele trouxe muita inovação nesse mercado. E quando eu conheci ele na Mars Society, eu lembro que eu estava ali na convenção, esperando chegar alguns palestrantes, e aí eu dei de frente com ele, assim, no corredor, dei de frente. E eu falei, Elon Musk, posso tirar uma foto com você e tal? E ele, na hora, ele tava segurando um monte de pôsteres embaixo do braço. Ele pegou os pôsteres assim e falou, pode tirar uma foto. E começou a autografar o pôster ali.
Nessa, eu acho que eu levei uns 3 posters autografados pelo Elon Musk. Hoje ele não autografa mais, só pra você ter uma ideia. Esses posters viraram um patrimônio pessoal, meu. Se você for no eBay, tem gente vendendo por mais de $100 mil o autógrafo dele. Então, olha aí, eu já me dei bem. Mas ele não era conhecido, né? Já tá com 300 Ele não era dólares, conhecido. né? Então, ali já tem um patrimôniozinho guardado. Mas ali foi uma coisa assim tão natural, tão orgânica, que a gente fala, né? Ele é um cara que ele assiste a decolagem dos foguetes dele ao lado da equipe. Que é uma coisa que você não tá acostumado nesse mundo aeroespacial. Você não vê na Boeing, um diretor da Boeing tá lá gritando, na hora que o foguete tá decolando. Ele tá lá junto, né? Tá levantando o punho, tá pondo emoção. Então ele é um cara agregador. Ele é um cara que consegue mover equipes, ele consegue entusiasmar as pessoas com o que ele faz. E isso, para mim, é um ponto de inspiração muito legal nessa área, porque faltavam pessoas assim, né? Tirar um pouco aquela seriedade absurda que tem o mundo aeroespacial. Quando você entra numa NASA, num ambiente de laboratório, de excelência, todo mundo quieto, aquele silêncio. Você não pode nem pisar muito forte, assim, que o barulho tá atrapalhando algum cientista. Lá na SpaceX não é assim, é mais despojado, né? Tem um lado mais humano. Então isso é muito legal. E naquela época eu ainda estava galgando nesse mundo aeroespacial. Não tinha nenhum vínculo, né, com a atividade espacial. Só tinha o meu hobby, o meu prazer. E foi muito legal porque a partir daí que eu comecei a trabalhar pelo meu sonho. Então o próprio Elon Musk me ajudou a dar um propósito na minha vida. É muito legal a gente falar de propósito, né? Porque é uma coisa que se revela. E cada pessoa tem o seu tempo para se revelar, né? Autoconhecimento não é uma coisa que simplesmente acontece no estalo, né? Então você vai criando aquele entusiasmo, você vai sentindo a energia e você fala, pô, é isso que eu quero fazer da vida. E eu me deixei contagiar por esse mundo aeroespacial. Então hoje eu trabalho como guia, não sei se você sabe, eu trabalho como guia nesse mundo aeroespacial, eu levo pessoas para conhecer a NASA, eu levo pessoas para conhecer observatórios astronômicos. Aqui no Chile, tem os mais modernos do mundo, estão aqui. Foi daqui, inclusive, que se descobriu o buraco negro na nossa galáxia, né? Então é muito legal porque são lugares que custam bilhões de dólares, tem muita gente envolvida e precisa de muita paixão para fazer acontecer. Então, aqui no Chile, construíram um telescópio que é do tamanho de um estádio de futebol, para você ter uma ideia, Glauber. O interesse das pessoas pela ciência. Então, tá nesse mundo, nesse convívio, e ver as portas se abrindo, porque tem muito mercado para quem tem interesse. Eu digo sempre, o mercado aeroespacial é o futuro. Não falta oportunidade. Então, eu acabei conhecendo o astronauta Marcos Pontes. Era um sonho meu conhecer o único brasileiro que conseguiu chegar no espaço. Foi um namoro assim, que foi lento, que foi acontecendo, eu acompanhava ele, até que um dia eu estava indo assistir uma decolagem lá na NASA, no Kennedy Space Center, e por uma extrema coincidência do destino, a gente se encontrou num avião, sentados juntos, para ir em direção aos Estados Unidos. Então foi um sorteio da Mega Sena, digamos assim, né? Você tem uma pessoa como parâmetro, que é aquela pessoa que te guia nessa profissão. Você fala assim, pô, qual é a minha referência? Acho que todo mundo tem uma referência, né? Você deve ter tua referência. As pessoas que você admira na tua área. Na minha área só tinha uma pessoa para admirar. E a segunda sorte, né? Porque você se deparou com Elon Musk. E aí vem a vibração, né? E agora no mesmo voo, você com o Marcos Pontes, né? Exatamente. E só muda, pô, a sigla é a mesma, né? Exatamente. MP, né? Exatamente. Marcos Palhares e Marcos Pontes, né? O pessoal fala que é dupla sertaneja, né? Marcos Palhares e Marcos. Aí já me perguntaram se para ir para o espaço precisa chamar Marcos também. Né? Então eu falo assim, bom, acho que não, tomara que não. A minha proposta nesse campo é ajudar a democratizar, inclusive, a atividade espacial no Brasil. O Brasil, ele vive uma situação que, infelizmente, é um pouco desmotivante. A gente tem aí o Ministério da Ciência e Tecnologia com uma verba de 3 bilhões. Você fala assim, pô, é bastante dinheiro. Depende.
Tá indo pra onde? A cultura é 16 bilhões, a pasta da cultura. Então você veja, se a pasta da cultura é 16, a pasta da ciência é 3. E se você falar especificamente da Agência Espacial Brasileira, você está falando de 130 milhões para a Agência Espacial. Quer dizer, muito menos. Então já caiu mais ainda. E dos 130 milhões, 120 já são despesas discricionárias, que são aquelas despesas recorrentes. Vinculadas, né? Obrigatórias. Despesas As obrigatórias. discricionárias são só 10 milhões. Pois é. Então, só de pessoal, salários, essas coisas, Sim. praticamente abocanha toda a verba. E aí, quando a gente... 10 milhões faz o quê? Exatamente, faz o quê? Né? Então eu falo assim, pô, a gente tem... E aí, para efeito de comparação, uma NASA é 20 bilhões de dólares. 20 bilhões de dólares. A gente tá falando em 3 bilhões de reais. Para pasta de ciência. Para a agência espacial, 130 milhões. Então, assim, é uma discrepância muito, muito grande, muito relevante. Então você pensa, pô, para que rumo que o Brasil quer ir? Se é pra gente ter se é importante para nós ter o dia do maracatu, que foi agora, eu vi a notícia, né, que o governo federal acabou de instaurar o dia do maracatu para todo mundo dançar, ou se a gente realmente cria dias específicos para a ciência, para inspirar a ciência, inspirar gerações, desenvolver tecnologia para o país se aventurar nesse primeiro mundo, que eu acho que é isso que faz a diferença. A gente não ser só um país de entrega de commodities, é um país que realmente possa mostrar uma indústria evoluída, né? Que possa criar salários mais altos para a população, equipes mais técnicas, envolvimento maior do Brasil, como está acontecendo hoje na Índia. A Índia é uma ótima referência para a gente colocar aqui, que o nosso programa espacial começou basicamente lado a lado com o programa indiano, e a Índia já está pousando sonda na Lua. E a gente ainda mal e mal consegue fazer um tiro de canhão de um foguete, né? Então eu com as perspectivas bem baixas, eu falei assim, bom, eu vou me aventurar nesse mundo aeroespacial utilizando as empresas de fora. Sim. Que aqui no Brasil a perspectiva é muito baixa. Então hoje eu trabalho como consultor numa empresa espacial americana, é a Virgin Galactic. O mentor chama-se Richard Branson. Eu tive a oportunidade, você veja só, o europeu tem essa coisa, né, de reuniões presenciais, isso eu acho muito legal. Então eu tive a oportunidade de sentar na mesa, que nem a gente está aqui 6 vezes com o dono da empresa. E isso para mim você tá com um cara que levanta um negócio de bilhões de dólares e que quer fazer uma disrupção na história da atividade espacial, como o Richard Branson, é incrível. O que ele está querendo fazer hoje? Só para você entender, falar o Glauber. No caso, o foguete que a gente acompanha é um foguete tradicional, aquele que decola, né? Parece um grande lápis ali, subindo para o espaço. O Richard Branson, ele fala assim, por que não as pessoas decolarem de qualquer aeroporto em direção ao espaço? Pô, parece uma ideia simples na teoria, mas na prática, você fala assim, pô, como fazer isso? Então, a história da Virgin começa com as tentativas iniciais da história espacial. Uhum. Então, as primeiras tentativas de levar o homem para o espaço, né, era um foguete chamado X-15, e era um foguete que ia na asa de um avião, de um Boeing. Ele ia acoplado na asa, o avião atingia uma determinada altitude, que facilitava um pouco o trabalho da decolagem, que é onde se desperdiça mais combustível. E quando ele chegava a essa altitude, ele soltava o foguete que acionava os motores e ia em direção exponencial para o espaço. E aí você já economizava uma força motriz também, porque ele não partia de velocidade zero. E basicamente você precisava de uma velocidade supersônica. E você chegaria ao espaço em meros segundos. A ideia foi trazer de volta essa história de como era no início para o hoje. Então a Virgin criou a Spaceship, que é um foguete que vai acoplado numa asa também, sim. Só que dessa vez não é um Boeing, é uma
chama-se Mothership, é uma nave mãe, que parece um avião bem esquisitão, com uma asa gigante, vários metros de envergadura, praticamente ocupa a pista inteira só de asa, porque ele é um avião extremamente leve e ele vai carregar um peso que é um foguete. E esse avião, ele precisa chegar o mais alto possível da forma mais econômica, então por isso a envergadura de asa. E aí ele vai chegar a uns 15 km de altitude, que aí a gente já está falando 15 km, para ter como parâmetro um avião normal de carreira, que nem a gente pega hoje, na linha aérea é 10 km. Isso. 15 km são um pouco acima, né? Então 50% acima. E você já está ali no que a gente chama de estratosfera, que é uma camada acima da camada padrão da atmosfera. E a gente está aqui, no nosso convívio aqui, sim, embaixo desse céu azul aqui. E aí fica muito mais fácil você soltar no ar rarefeito, você tem menos, digamos, menos atrito com oxigênio, e você vai chegar em 60 segundos, você já está lá despontando no espaço. A maioria das pessoas fala assim, como assim, o foguete chega no espaço em 60 segundos? 60 segundos. E isso eu estou falando de um foguete Mach 3, que na verdade é próximo a 4.000 km/h de velocidade. Então ele faz isso em 8 segundos. Então é como se fosse assim, é um tiro de rojão. De uma hora para outra ele já dispara com um rojão. É quase incontrolável. E ele já vai exponencialmente, então em 60 segundos você já atravessou a atmosfera, já está a 100 km de altitude. Isso é o futuro por quê, Glauber? Isso que eu ia te perguntar, esse é o futuro... O futuro por quê? Aeroespacial. Porque primeiro, você não vai depender de uma plataforma de lançamento. Sim. Você não vai depender de uma estrutura super técnica por trás. Então, você vai partir de um avião comum. Esse avião, ele vai estar acoplado, então, no foguete, que é a Spaceship. E a Spaceship, uma vez que ela está no espaço, você está no vácuo, né? Que é o vácuo absoluto. Embora a 100 km de altitude existe ainda oxigênio, sempre existe um grau mínimo de gravidade ainda. As pessoas têm a mania de falar que é zero gravidade no espaço, mas não, a gente diz microgravidade é o correto, né? Então sempre tem alguma coisa, mas é pouca. E essa espaçonave, a tendência dela, havendo os progressos necessários, que ela possa substituir os aviões hoje de passageiros. Então, olha a revolução. É você pegar o avião e mudar ele para um outro patamar. Levar as pessoas a bordo de foguetes. O que isso vai ajudar a humanidade? Pensa comigo, Laura. Se você faz hoje uma viagem de São Paulo a Tóquio, que hoje leva... Você tem ideia mais ou menos quanto tempo leva? Uma viagem de São Paulo a Tóquio? É uns 20 quantas horas? 20 e poucas horas, talvez um dia inteiro. Isso. E depende das paradas, chega a ultrapassar um dia, inclusive, né? É uma viagem extremamente cansativa, né? O avião precisa de reabastecimento e tudo mais. Só que utilizando o vácuo espacial e velocidade supersônica, você pode fazer isso em menos de 2 horas. Você pode fazer uma viagem em São Paulo-Roma, por exemplo, em 40 minutos. Então, imagine você, eu no trânsito de São Paulo. É isso que eu ia falar, o cara que fica no trânsito agora tá puto. Fala, pô, irmão, eu demoro 3 horas pra andar em São Paulo. 30 quilômetros? Muito comum, muito comum. Aliás, pois é, você vai poder... Sabe a pizza que a gente comeu agora há pouco? Você vai falar assim, vamos comer em Roma? A pizza, mais ou menos isso. Então essa que é a revolução. Só falta, a pizza vai ser barata, o cara vai ser a passagem. Né? Então, é isso que é o X da questão. Quando o avião começou, o avião também era para poucas pessoas com muito capital. Isso eu tô falando de 1906, quando Santos Dumont deu aquele primeiro voo, né? E eu tô falando de um voo de 65 metros. Naquela época, as pessoas mais da casta alta da sociedade é que poderiam ter a oportunidade de mandar fazer, construir um avião, pilotar um avião. Santos Dumont era uma pessoa muito rica, ele era dono da maior cafeicultura do mundo, né? Maior fazenda de café. E a ideia com a atividade espacial é exatamente o mesmo paralelo. É a gente pegar a atividade espacial e transportar
para um novo patamar, mais democrático, com mais acesso, mais pessoas, e isso vai barateando processos, materiais, combustíveis, ao ponto que a civilização um dia possa todo mundo ir para o espaço. Talvez a minha geração ainda vai, como a nossa, né, vai sofrer um pouquinho, mas de repente da minha filha já vai abrindo mais acessos. A da filha da minha filha, de repente, já vai ser uma coisa mais natural. Mas para que isso aconteça, aí esses caras como Elon Musk, Richard Branson, Jeff Bezos, esses caras têm que apostar alto. Eles têm que investir grana, eles têm que acreditar nas ideias, têm que pôr paixão no negócio, porque para funcionar o negócio precisa de paixão. E aí é aí que eu me enturmei, nesse ponto. Sentindo essa energia de todo esse povo, eu falei, eu quero estar nisso. Foi aí que surgiu minha ideia de ir para o espaço.